Os fundos imobiliários, eles são seguros? Como que funciona isso daí? Eu estou fazendo esse vídeo aqui porque realmente investir nos fundos imobiliários é uma ótima alternativa de investimentos. Eu costumo dizer que um fundo imobiliário é como se fosse um coringa numa carteira de investimentos. Por quê? Eles são muito parecidos com imóveis, só que muito mais barato. Eles são parecidos com a renda fixa, porque tem um rendimento mensal com segurança. E terceiro, ele é muito parecido também com a renda variável por causa do potencial de lucro que ele traz. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar por que os fundos imobiliários eles são seguros, tá? Então compartilha esse vídeo aqui com os seus amigos, pode ser por WhatsApp, pode ser aqui no YouTube, pode ser por e-mail, tanto faz, mas a gente precisa espalhar essas informações. Esse vídeo aqui, ele pode ajudar todo mundo a ser um investidor melhor. Saiu uma informação, um dado de outubro de 2018, falando que apenas cerca de 173 mil brasileiros investiam em fundos imobiliários. Sabe quanto que é isso? Menos de 0,1% da nossa população. Ou seja, tem vários brasileiros ainda que não entenderam essa oportunidade. Então, por favor, compartilhe esse vídeo e também se inscreva aqui no canal, que isso me ajuda a continuar com esse trabalho aqui no YouTube, ok? E como que funciona então um fundo imobiliário? Vamos lá. Um fundo imobiliário, ele é uma empresa, ele tem um CNPJ, ou seja, esse fundo, né, essa empresa, ela compra imóveis e aí ganha dinheiro com o aluguel desses imóveis. Então esse fundo imobiliário, ele é gerido por uma administradora ou uma gestora que faz a aquisição desses imóveis e aí, basicamente, ela ganha dinheiro com o aluguel desses imóveis que compõem esse fundo. Então, é muito parecido com qualquer pessoa que tenha um imóvel e ganhe dinheiro com o aluguel desse imóvel. Então, faz de conta que você tenha uma casa e você alugue essa casa para alguém e aí esse alguém te paga um valor mensalmente, esse aluguel. E aí você ganha dinheiro com esse aluguel. No fundo imobiliário é a mesma coisa, só que a diferença é que é tudo muito maior, né? São vários imóveis, ou então são imóveis muito caros ao longo do Brasil inteiro, e aí as empresas que alugam esses imóveis também são grandes empresas, multinacionais, ou então grandes shoppings, agências bancárias, etc. Então, basicamente é a mesma coisa. Esse fundo imobiliário, então, ele ganha dinheiro com o aluguel dos imóveis que ele é dono. Ok, mas então da onde que esse fundo ele tira dinheiro para comprar esses imóveis? Bom, é aí que entra você, investidor. Esse fundo ele é repartido em várias pequenas cotas e aí qualquer investidor, pessoa física, pode comprar esse pedacinho desse fundo, essa cota, através da Bolsa de Valores com algo em torno de R$ 100. Então, basicamente o cenário é assim. O fundo ele é dono dos imóveis e você, investidor, é dono do fundo. Você, investidor, e todos os outros investidores juntos. Então esse fundo ele foi repartido entre várias pessoas. Essas pessoas, que são os cotistas, são donos do fundo e esse fundo é dono dos imóveis que compõem esse fundo. E entender isso daqui é extremamente importante, porque isso garante a sua segurança. Mas eu vou explicar um pouquinho mais no final do vídeo sobre isso. E por que você, como investidor, colocaria o seu dinheiro em um fundo imobiliário? Porque existe uma regra que diz que o fundo imobiliário ele tem que repartir 95% do lucro com os cotistas. Então vamos lá, esse fundo ele tem imóveis, ele recebe um aluguel desses imóveis mensalmente e o que ele tem que fazer? 95% disso ele distribui para os cotistas. Então, todo mês cai na sua conta um rendimento proveniente desses aluguéis, cai na sua conta livre de imposto de renda. Então isso é muito bom, é um valor que entra para você todo mês. Além disso, existe uma outra possibilidade de ganho que é a valorização desses imóveis que compõem esse fundo. O que é isso? Bom, imóveis, de repente até o que você mora, a sua casa mesmo, você sabe que vai mudando de preço ao longo do tempo, né? De repente, daqui a um ano, sua casa está valendo mais do que valia há 5 anos, de repente há 10 anos atrás, etc. Né? Então, esse fenômeno também se replica nesses grandes imóveis que compõem, que fazem parte desses fundos. Pode ser que, se tudo ocorrer bem, que a tendência é que esse imóvel continue aumentando de valor. Se ele estiver num bairro que seja muito procurado, se ele tiver uma boa estrutura, tudo isso, se ocorrer bem, esse imóvel continua se valorizando. É óbvio que também existe a possibilidade desse imóvel valer menos, né? Não é algo fixo, né? É variável, depende do mercado como um todo. Por isso que eu digo, existe a possibilidade de também ganhar com a valorização desses imóveis, além do rendimento mensal dos aluguéis, tá?
tudo isso também é refletido no preço da cota desse fundo, que é negociado na Bolsa de Valores, e você também pode ganhar dinheiro com isso. Mas então, quais são os riscos de investir no fundo imobiliário? Bom, basicamente o maior risco que você vai ter é se os imóveis que compõem esse fundo não sejam tão bons assim. Tá? De repente, é um problema muito grande se os imóveis que compõem esse fundo, eles fiquem vagos, ou seja, a gente costuma chamar esse termo de vacância, ou seja, nenhuma empresa alugue esses imóveis, tá? Por quê? Porque aí não entra esse rendimento mensal. Então isso é um grande problema. Se os imóveis não forem bons, a tendência desse fundo imobiliário é não ter bons lucros. Outra coisa importantíssima que você tem que ficar ligado é no gestor e no administrador desse fundo. Tem que ser instituições que você confia. Por quê? Lembra que eu disse que 95% do lucro é repartido entre os cotistas todo mês? Bom, então quer dizer que 5% desse lucro fica na mão dos administradores e dos gestores. Tá? E por que eles fazem isso? Porque eles precisam garantir que se pague todos os custos desse fundo, é óbvio, mas que se tenha um caixa para situações de emergência. Então, por exemplo, se um inquilino ele deixar um dos imóveis ou vários imóveis que fazem parte desse fundo, o gestor, o administrador precisa ter esse dinheiro em caixa para conseguir correr atrás de novos inquilinos para continuar que esse fundo seja um fundo rentável, certo? Então, o de praxe para você ficar tranquilo quando investe em um fundo imobiliário são 3 coisas, na verdade. Olha só, a primeira delas é ter bons imóveis, ok? O ativo, o patrimônio desse fundo, o que são? São os ativos dele, né? Então, são bons imóveis? Estão em bairros onde as pessoas querem morar ou trabalhar? Tem uma boa estrutura? Então, o primeiro ponto importante, os imóveis têm que ser muito bons, porque aí o fundo ele vai replicar isso e pode trazer boa rentabilidade. O segundo ponto importante, como eu disse, confiar no gestor, porque é ele que vai gerir, vai escolher os imóveis que vão fazer parte desse fundo, que vai cuidar das situações do aluguel, etc. Tá? Aqui entra um ponto muito importante, tá? Normalmente os administradores ou gestores são instituições financeiras. E mais um ponto para te deixar tranquilo é que, como eu disse, o fundo ele é um CNPJ, então o patrimônio, o dinheiro desse fundo, ele não fica vinculado com o patrimônio, o dinheiro do administrador, da instituição financeira. Então, digamos que um banco ele seja o administrador de um fundo imobiliário, de repente o Banco Itaú, o Banco BTG, etc. Se esse banco ele tiver qualquer problema, se ele quebrar, ele não pode acessar o patrimônio do fundo, tá? Então, não tem problema se o administrador quebrar, tá? Como eu disse, o dono do fundo imobiliário é o cotista. Então, se tiver qualquer problema com o administrador, os cotistas vão lá e escolhem um outro administrador. Então, é mais uma segurança para você. E o terceiro ponto importante é a diversificação, tá? Mas eu vou falar daqui a pouco, porque lembra que eu disse para você que era importante entender essa questão de que você, cotista, é dono do fundo e o fundo é dono dos imóveis? Por que eu expliquei isso? Porque é mais uma segurança para você, porque pensa aqui comigo, se tudo der errado, se de repente a gestão desse fundo tem lá os imóveis e não consegue alugar para ninguém, passa por vários problemas, tudo dá muito errado. O que esse fundo ele pode fazer? Simplesmente ele pode vender esse imóvel, pode vender esse patrimônio do fundo e aí reparte esse lucro da venda com os cotistas, tá? Então muita gente pergunta, mas os fundos imobiliários eles têm a garantia do FGC, por exemplo? Não tem, porque não faz sentido, e também não precisa, porque o imóvel, né, os imóveis, o patrimônio desse fundo é a garantia de qualquer cotista, porque o gestor pode vender esses imóveis a qualquer momento e repartir o dinheiro com os cotistas para que não tenha nenhum problema, tá? E aí, se tudo der muito mais errado, se por exemplo cair um raio em cima de todos os imóveis do fundo e aí os imóveis vierem abaixo mesmo, demolirem, o que acontece? Ainda existe o terreno que esse gestor ele pode vender e também vai repartir esse valor com os cotistas, tá? É óbvio que isso seria péssimo, porque seria uma perda de dinheiro, né? É óbvio que isso não seria legal para ninguém, mas esse seu fundo imobiliário virar zero, você perder todo o dinheiro, é praticamente impossível, tá? O que existe é o risco de variação do mercado, pode ser que você ganhe dinheiro, pode ser que você perca, porque tem uma característica de renda variável, né? Mas perder todo o dinheiro é praticamente impossível. Então o que a gente precisa entender é que os riscos eles existem. Os riscos existem na nossa vida. Não tem como a gente viver sem nenhum tipo de risco, não é? É óbvio que os fundos imobiliários são um pouco mais arriscados que títulos do Tesouro Direto, por exemplo, mas eles têm o potencial de lucro também um pouco maior. Então o que é preciso fazer?
o gerenciamento de risco. Você precisa gerenciar o risco da sua carteira. E aí são dois pontos importantes. Primeiro, o gerenciamento da sua carteira como um todo, ou seja, um pouquinho na renda variável, um pouquinho na renda fixa, né, um pouquinho em fundos imobiliários, etc. E o segundo ponto importante, dentro da sua fatia de fundos imobiliários na sua carteira, também diversificar, porque existem vários tipos de fundos imobiliários, alguns que investem em um só ativo, alguns que investem em lajes corporativas, alguns que investem em galpões. Posso até fazer outros vídeos explicando um pouco mais sobre isso, e eu até peço que, se você gosta desse assunto que eu estou falando aqui, deixa nos comentários para eu entender se isso faz sentido para eu fazer novos vídeos para vocês, tá? De repente não precisa nem escrever muita coisa não, pode escrever só hashtag fundos imobiliários, por exemplo, que aí eu já entendo que você quer ver mais vídeos nesse sentido. Acredito sim que os fundos imobiliários são uma ótima alternativa, está crescendo, ainda é um mercado um pouco novo no Brasil, mas eu gosto muito e tenho certeza que vocês também vão gostar, ok? Então compartilhem esses vídeos com todo mundo, se inscrevam aqui no canal, tá? Porque isso é muito importante para a gente continuar nosso trabalho por aqui, ok? Meu nome é Ricardo Natali e até o próximo vídeo.